Fala, minha gente, um grande abraço aí a todo mundo, né? Passando aqui nessa noite de quinta-feira, já que não tivemos resenha das 6 ontem, não tivemos hoje, e a gente ficou devendo, né, para vocês aí alguns detalhes na resenha, principalmente do jogo do Bahia pela Libertadores e também o Vitória, que passou para a Copa do Brasil. Vou fazer um relato rapidinho e deixar para vocês as novidades, né? O que tem acontecido aí no mundo desses dois nossos representantes nas competições principais pelo Brasil e pelo mundo, né? Dizendo que a gente só volta na quarta-feira. Sábado nós teremos jornadas na Itapuã FM, né? Porque são dois jogos. Tem o jogo do Bahia, semifinais do Campeonato Baiano. Tem o jogo do Bahia mais cedo, Bahia que enfrenta o Chacuipense na Fonte Nova, e o Vitória um pouco mais tarde enfrentando o Atlético de Alagoinhas lá no Carneirão, lá em Alagoinhas. Depois resenha também só na quarta-feira, mas a gente está no aguardo aí desses jogos também, que pode acontecer. Bom, rapidamente, né, pincelando o Vitória que passou pelo Maranhão, pela Copa do Brasil, jogando fora de casa. Não foi um jogo fácil para o Vitória. O time do Maranhão, um time que vinha de 4 vitórias consecutivas no campeonato local. Não é um time forte. O Vitória teve certas dificuldades dentro do jogo, já falamos com isso no vídeo que eu gravei. Só estou repassando aqui porque nós não tivemos a resenha, mas o Vitória terminou vencendo, e mais uma vez com o gol do Baralhas, hein? Que encaixou muito bem nesse time do Vitória. Volto a dizer, só acho que o Vitória está faltando ali. O que falta no Vitória é um meia, um cara para organizar o jogo. Na minha opinião, desse elenco que está aí seria o Ronald, mas o técnico Carpini, que a gente confia muito, tem feito um trabalho brilhante no Vitória, tem preferido o William Oliveira, que também tem feito gols, né? Tem chegado lá na área do adversário, o William Oliveira, mas o Ronald eu acho melhor construtor do que ele. No jogo de fundo do Bahia, o Bahia venceu por 3-0, inclusive foi até o meu placar, né, que eu falei no programa Resenha das 6. O Bahia venceu com uma certa facilidade, guardando as devidas proporções, que o time fez muita cera, né? O The Strongest fez cera, mas o Bahia terminou passando, venceu por 3-0. O Bahia que tem jogado um bom futebol de qualidade. O Bahia não se impressiona com o adversário, mas a gente vai tocando aqui nesse vídeo esse jeito de jogar do Bahia. Só uma pincelada dos dois jogos que nós tivemos aí, já que ficamos de fora da resenha das 6, e eu queria trazer isso para vocês aqui. Bom, sobre as novidades, começando pelo Bahia, o Bahia que já tem o seu adversário, né? O Bahia que vai enfrentar o Boston River do Uruguai. Eu assisti o jogo ontem, viu, minha gente? O Boston River terminou empatando com o Nublense e passou a próxima fase, porque tinha vencido por 1-0 e terminou passando pela fase. Lá no Uruguai ele venceu por 1-0 no Nublense e terminou empatando em 1-1 no jogo do Chile. Vou dizer sinceramente para vocês aqui, na minha opinião, tanto o Nublense quanto o Boston River são piores a nível técnico do que o The Strongest. Você pode até dizer assim, mas o The Strongest empatou lá com o Bahia e tal. Empatou não pela técnica, né, que o Bahia poderia ter dado 3-1 lá, 4-1 lá, mas a questão da altitude, isso atrapalha e muito. O que vimos dos dois times, eu não vou nem mais falar do Nublense, vou falar do Boston River, do Uruguai. Time muito limitado tecnicamente, gente. Correria à toa, marcação falha, dá muito espaço ao adversário. E olha que o Nublense é um time muito fraquinho também. E mesmo assim teve condição de fazer gols no time do Boston River. Então, olhando, é claro, muito friamente, porque no futebol, às vezes, o cara guarda, você disse que o Bahia ia ganhar. Não, estou dizendo que o Bahia vai ganhar. Se você me pedir agora para dar um placar, eu acho que o Bahia ganha lá e ganha aqui. Mas o futebol, gente, a gente não pode afirmar e carimbar, que o futebol, às vezes, você viu o Corinthians, a dificuldade que o Corinthians teve com um time praticamente amador que o Corinthians jogou. Viu a dificuldade? Lá o Corinthians poderia ter vencido de 4-5. Quando chegou aqui, o time vendeu cara a derrota ao Corinthians. O Corinthians fez 1-0, o time empatou. O Corinthians fez 2-1, o time empatou. E no finalzinho, na pressão, o Corinthians foi lá e terminou vencendo o seu jogo, mas não foi fácil, foi com dificuldades. Então é isso que a gente fala. A gente olha aqui, né, um olhar amplo, um olhar do que foi apresentado para a gente nos jogos que nós vimos, né, do Boston River, e a gente vai dizer, não, Bahia aí, meu amigo, tem
toda, né, toda a condição de vencer e vencer bem, tanto lá no Uruguai quanto aqui no estádio da Fonte Nova. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, principalmente o Bahia vai jogar aqui, né, o segundo jogo dentro da Fonte Nova, porque quando chega dentro de campo as coisas se transformam, né? Mas você olhando o futebol que o Bahia tem jogado, com essa nova postura do Rogério Ceni, colocando 3 zagueiros, incrementando o meio de campo com o Juba jogando por ali, ajudando o Jean Lucas, o Caio Alexandre e o Everton Ribeiro, nessa postura que o Rogério impôs agora, o Juba joga praticamente como um volante, e quando o Caio Alexandre sai, tem liberdade para sair, o Juba já fica por ali, dá uma segurança maior, dá uma perda de bola, o adversário vir para cima, tem pelo menos um jogador ali. E outra, o Bahia não deixa nem que isso aconteça, porque é aquela questão da roubada de bola pós-perda. Quando o Bahia perde a bola, o Bahia vai para cima para roubar a bola, e a gente não viu isso no Bahia ano passado. E o Bahia está demonstrando essa qualidade esse ano, além de ser um time muito impositivo, né? O Bahia está impondo o seu jeito de jogar. O Bahia teve 73% de posse de bola no jogo contra o The Strongest no estádio da Fonte Nova. Bahia agressivo, Bahia que busca criar oportunidades de gol, nem sempre conclui o gol. Por exemplo, o Ademir, que fez mais uma bela partida, perdeu 2 gols de cara com o goleiro, né? Então, assim, por isso que a gente diz que o Bahia é muito favorito contra o Boston River para passar a fase de grupos, que é o que o torcedor do Bahia espera que isso aconteça. Então muita gente me perguntando, Dito, o que é que você achou do próximo adversário do Bahia? Estou colocando aqui o que eu vi nos 2 jogos. O primeiro jogo ainda foi pior, né? Apesar de ter vencido, o Boston River foi muito mal no jogo lá no Uruguai, não gostei, a saída de bola muito ruim, faz muita ligação da defesa para o ataque. Você sente que tem dificuldades no meio de campo de criação, o time do Boston River. Então, na minha opinião, o Bahia tem condição de ganhar lá e ganhar aqui, né? Se impor seu jogo, se não tiver nenhuma intercorrência, que o futebol acontece isso, né? A gente sempre diz assim, futebol tem uma tendência, não tem lógica. As coisas acontecem dentro do futebol. Então, pelo que eu vi, a condição do Bahia é sensacional para ganhar os seus 2 jogos contra a equipe do Boston River do Uruguai. Então coloque isso aí na sua cabeça. É o meu sentimento, do mesmo jeito que eu falei com o The Strongest, que o Bahia tinha condição de ganhar lá e ganhar aqui, não ganhou lá por incompetência na hora da finalização, e aqui meteu 3 e poderia ter ganho de 4 ou de 5, não é isso? Contra esse Boston River. Eu acho até o The Strongest mais organizado do que o Boston River. Eu acho, né? Eu acho. Apesar de ser um time fraco também. Mas vamos aguardar, vamos esperar. Outras notícias do Bahia. A semifinal do Campeonato Baiano agora vai ter VAR, viu, gente? Bahia joga já no sábado, 18h30, não é isso? E vai ter VAR. Não, o jogo do Bahia é 16 horas, vai ter VAR no jogo do Bahia, portanto, contra a Jacuipense no estádio da Fonte Nova. A semifinal inteira vai ter VAR, Federação Baiana. Enfim, né? Menos mal, porque sem VAR fica realmente, hoje em dia, complicado. Outro detalhe, mesmo trazendo o Ronaldo do Atlético de Goiás, que já está em Salvador, já está treinando no centro de treinamento do Bahia, o Bahia busca o goleiro, o Bahia está atrás do goleiro, né? O Bahia tentou trazer, está tentando trazer ainda o goleiro Patrick Sequeira, que é do Casa Pia lá de Portugal, mas está encontrando muita dificuldade. O time português não quer liberar o goleiro, a não ser que o Bahia pague uma quantia muito alta, e o Bahia está tentando buscar, porque amanhã acaba a janela, até essa sexta-feira. Se não conseguir escrever agora, só na segunda janela. E voltamos a falar, o Bahia tem hoje 3 reservas, Marcos Felipe, Danilo e agora o Ronaldo, que chega. É um bom goleiro, os 3 são bons goleiros, mas não a nível de titularidade para uma Libertadores da América, um Campeonato Brasileiro, a não ser que eles mudem, né, e surpreendam a gente nessas competições. Então o Bahia está tentando, tem até amanhã para tentar apresentar esse goleiro, que é do Casa Pia de Portugal, Patrick Sequeira. Outro detalhe do Bahia, Diego Rosa, hein? Aquele volante Diego Rosa estava fazendo justiça muito bem no Lomel, inclusive fazendo gols lá na Bélgica. O jogador está sendo emprestado ao Internacional de Porto Alegre. Lembram dele, né? Aquele volante que era do Vitória, foi para o Grêmio, foi para o City, comprou. O Bahia trouxe ele para cá, mas não se deu bem aqui no Bahia. O jogador estava no Lomel e agora o Bahia termina emprestando, né, o jogador ao Internacional de Porto Alegre. Vitor Hugo, zagueiro que não deu certo no Bahia, está sendo emprestado ao Atlético Mineiro, a pedido do Mano Menezes.
Vitor Hugo não estava sendo... o Rogério Ceni não estava aproveitando ele, não estava sendo aproveitado, está sendo emprestado lá para o Atlético Mineiro. Então são esses detalhes do Sport Clube Bahia, que tem essa semifinal, e a semana que vem já deve ter jogo da Libertadores, né, contra o Boston River, e a gente fica aqui no aguardo. Detalhes do Vitória, vamos lá? O Vitória, que jogou a Copa do Brasil e eliminou o time do Maranhão 1-0, gol do Baralhas. Aliás, os volantes estão se dando bem, hein? William Oliveira fez gol, Baralhas fez gol, Ronald fez gol, o Val Soares fez gol. Então, quem está entrando no time do Vitória ali, como primeiro meia, esses caras estão se dando bem. Essa bola que chega na área, dá para trás, quem vem chegando, vem fazendo gols ali. Volto a dizer, na minha opinião, o Ronald era um jogador que ia construir melhor ali no Vitória nesse sistema, porque você sente muitas vezes um vazio no meio de campo do Vitória, que fica Mateuzinho correndo de um lado para o outro, o Rato no banco de reservas quando entra, né, é um jogador que está muito parado. Vocês percebem que o Vitória joga com dois pontas. O Braga ainda não conseguiu fazer um grande jogo, o Lucas Braga até tenta vir para o meio de campo, mas não consegue. Janderson tem as limitações técnicas, mas ajudou o Vitória no último jogo contra o Maranhão. Foi passe dele, já ia sair, o técnico já tinha preparado o Carlinhos para entrar ali. Aí ele estava em campo ainda, fez uma boa jogada pelo lado direito, tocou para trás, o Baralhas fez o gol. E o Mosquito, que é o jogador, Gustavo Mosquito, que tenta ali no meio de campo fazer uma jogada de meio de campo, mas não é a dele. Ele tenta, mas é jogador de beirada também, mas tem jogado até bem, fazer justiça ao Gustavo Mosquito. Mas o Vitória precisa de um meia. Não sei porque o técnico Carpini não tem usado o Ronald, que mostrou pra gente, né, nos jogos que jogou pelo Vitória, que poderia construir por ali. O Vitória continua em busca do atacante. Voltando a dizer aqui, gente, a janela fecha amanhã. Se não contratar amanhã, esses jogadores que têm contrato com seus times, só pode trazer agora em julho, na abertura da segunda janela. A não ser que esse jogador, centroavante, atacante ou qualquer posição, esteja jogando a sua competição estadual, por exemplo, aqui o cara esteja disputando um campeonato que não terminou ainda. Vamos lá, campeonato catarinense, né, que está disputando ainda, está sendo disputado. Aí se o Vitória se interessar por um atacante lá, o centroavante, o Vitória vai lá e pode trazer, né, com a janela fechada aqui, porque o jogador está disputando a competição, não vai sair do seu time, então quando terminar o campeonato, pode ser contratado. Fora isso, só na janela de julho para trazer um grande jogador, como o Vitória quis trazer esse João Paulo Galvão, jogador de 32 anos, pertence ao Hull City da Inglaterra, mas o time também lá não quer deixar, joga a segunda divisão lá, o time não quer liberar para que o Vitória possa trazer o jogador que fez 5 gols em 27 jogos. Então o Vitória, para trazer um jogador no lugar do Alejandro, não conseguiu trazer ainda. Voltando à Copa do Brasil, que o Vitória passou pelo Maranhão, embolsou aí R$1.874.000, uma boa grana, né? O Vitória já embolsou para passar para a segunda fase. O Vitória enfrenta o Náutico. Olha, gente, o Náutico que vinha ano a ano, né, com péssimas atuações nas competições em que disputou. O Náutico vem bem esse ano, hein? Vem fazendo uma temporada muito boa, né? E terminou passando, vencendo de goleada, inclusive, o seu jogo da Copa do Brasil. É o próximo adversário do Sport Clube Vitória e vamos ver o comportamento aí do Vitória nesse jogo contra a equipe do Náutico. Mas o Vitória vem numa balada maravilhosa desde o ano passado, vem aí de 19 jogos de invencibilidade, o técnico Carpini fazendo um trabalho maravilhoso, independente do time que joga, o técnico Carpini consegue, né, fazer o time ganhar os seus jogos, evoluir, não tomar sufoco do adversário, isso é muito importante. Eu acho que o único jogo que o Vitória não se apresentou assim como a gente esperava foi no Bavi. Nos outros jogos o Vitória se apresentou muito bem. Acho até que o Carpini ainda tem que ajustar algumas peças. Por exemplo, lá direito ele está entrando com Cáceres. Eu acho o Claudinho melhor do que Cáceres. Eu acho que o Claudinho chegou bem, poderia ganhar essa posição de lateral direito. Na esquerda, o Gemerson meteu uma bola na trave no jogo passado. No ataque ele é muito bem, na defesa, né, tem alguns erros ali, precisa o Carpini ajustar, e tem o Hugo, né, no banco de reservas, fazendo sombra para o Gemerson. Então o Vitória volta a jogar no próximo sábado também, esse jogo sim, 18h30, contra o Atlético de Alagoinhas, semifinal do Campeonato Baiano. Minha gente, um balanço, né, do que tem acontecido no futebol, do nosso futebol, dos nossos dois representantes. E a gente só vai voltar às resenhas na próxima quarta-feira, mas sábado estaremos a partir de 4 horas da tarde
nas jornadas esportivas. E aí vamos fazer os 2 jogos do Bahia, o jogo do Vitória também. Tá legal? Deixa o like aí, ajuda nosso canal. Viemos aqui só para dar uma satisfação para vocês, falar um pouco de futebol. Pedir que você ative o sininho aí, se inscreva no nosso canal. Falta pouquinha gente para 20 mil inscritos no meu canal. Acho que falta 50 pessoas. Se inscreve aí no canal, ajuda nosso canal. E no próximo vídeo, com certeza, já vou estar com mais de 20 mil pessoas aqui, tá bom? Grande abraço, ótimo carnaval. Fiquem com Deus aí. Deus abençoe a todos.